CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, tem um levantamento de um serviço de gerenciamento de senhas chamado NordPass, que divulgou as senhas que mais vazaram no Brasil neste ano de 2023. E olha que são os nomes de filhos, né? De pessoas também, é claro, né? Lucas, Pedro, Gabriel, Felipe, Mateus estão entre as mais encontradas. Exatamente, Fernanda. Esse é um dos grandes erros na escolha de senhas, né? Usar, primeiro, senhas muito simples, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, password, já é uma questão já muito manjada, né, pelos atacantes, né? A outra é usar senhas que são palavras conhecidas ou que são palavras ligadas à pessoa. Então, nome de filho e filha, endereço que mora, times de futebol que torce, né? Também é um uso bastante comum, né, e muito frágil nesse caso. Também, outra situação também bastante complicada é o uso de senhas que a pessoa muitas vezes tem vários serviços, né, pela internet, então ela escolhe uma palavra base, né, tipo automóvel, né, e depois ela complementa essa palavra automóvel com alguma coisa variante. Então, para o Facebook ele cria automóvel 10, depois para Instagram automóvel 11, depois para Twitter ou X automóvel 12 e assim sucessivamente. Então, ou seja, ela usa uma palavra base e vai só complementando essa situação. Também é uma situação bastante frágil, porque o atacante, quando tem um vazamento de uma senha num serviço, ele pode entender que aquela palavra base é a palavra base que aquele usuário usa para as outras redes sociais e começa só a testar, né? O 11, o 12, o 13, o 14, o 15, e aí vai variando entre os vários tipos de senhas ou senhas possíveis até encontrar uma. Então, esse é um erro bastante comum, né, no uso, né, de senhas. Outra questão também é o uso de senhas muito curtas, senhas com 3, 4, 5 caracteres. Esse tipo de senha normalmente é muito fácil de ser testada, né? Dá um universo de senhas muito pequeno, né? E rapidamente um computador, até um computador não muito potente, consegue, em alguns minutos, né, descobrir essa senha com a tentativa e erro, que a gente chama de força bruta, né? Tentativa e erro, né, nesse caso. Agora, olha que curioso, né? Uma outra questão que muitas pessoas utilizam para criar suas senhas é o que a gente chama de passeio no teclado, né? O que é isso? As pessoas utilizam as teclas num certo caminho no teclado. Então, se a gente olhar lá a primeira linha lá de letras no teclado é QWERTY, chama de QWERTY, né? Muitas pessoas utilizam essa senha que parece ser uma senha difícil, né? Uma senha, parece uma senha difícil, senha com várias letras diferentes, mas não é, porque na verdade é uma senha que está ali na vista de todos, né? Ou então usa uma sequência de números em que é um desenho no teclado numérico. Então lá 1, 3, né? 1, 4 e 8, né? Por exemplo, ou 7. Então, ou seja, ele vai olhando na sequência do teclado numérico e ele já faz aquele caminho no teclado. Também, aparentemente, pode ser uma senha que parece ser difícil, mas não é, porque na verdade é uma senha que o atacante consegue olhar no teclado e esse aqui é um caminho interessante, ou na vertical, ou na horizontal, para isso. Então, passeio do teclado também é um tipo de escolha de senhas que não é muito legal, né, para isso. Torna uma senha bastante frágil nesse caso, né? Outro problema nessa situação também é o reuso de senhas. Já falamos aqui algumas vezes no CBN Tecnologia, que é usar a mesma senha em vários serviços de internet diferentes. Aí, se um dos serviços vaza essa informação, a gente tem, no ano de 2023, a gente viu centenas de vazamentos de dados, né, ou de senhas em serviços de internet, e aí se essa senha vaza e essa senha é igual em outro serviço daquele usuário, aquele usuário com certeza está vulnerável, porque o atacante pode pegar aquela senha e usar aquela senha em outros locais, né? E aí ele conseguiria acessar a sua conta sem muita dificuldade para isso, né? E aí, ainda nessa linha de cuidados com a senha, né? Anotar a senha no bloco de notas, né? Também é uma questão bastante vulnerável, porque o bloco de notas não tem nenhum tipo de proteção, de segurança. E olha só, tem algumas pessoas que pegam a senha de um certo serviço
coloca num e-mail e manda para ela mesma. E aí fica na caixa postal de entrada lá, aquele e-mail que ela mandou para ela mesma com a senha de um certo serviço. E aí, se a gente sabe que o armazenamento de e-mail é um armazenamento inseguro, né? E aí, se alguém teve acesso àquela conta de e-mail, tem acesso a todas as senhas que ela criou, que ela mandou para ela mesma. Então, ela usa o e-mail como um armazenamento de senhas, né, para isso, né? E aí, então, essas algumas dicas, né, para como escolher melhor a sua senha para evitar que o seu perfil seja invadido ou seja roubado, né, nessa questão. E lembrando sempre que é importante para os perfis ou para os serviços que têm a autenticação de 2 fatores, sempre utilizar a autenticação de 2 fatores. Melhora bastante a segurança do ambiente, do serviço. Então, a recomendação é usar a autenticação de 2 fatores também. Uhum. Hoje eu vejo que os sites estão muito preocupados com isso, porque eles já pedem uma senha difícil, né? Isso. 6 Exatamente. números, letra, número, enfim, símbolos. Tem muita coisa que eles já pedem para a gente diferenciar. Mas os ouvintes aqui estão arriscando algumas opiniões, palpites. Um deles é o Giovanni, dizendo que a senha da Patrícia é o nome dos gatos dela. Não são. Mas olha só, é difícil. Como é que é o nome de um deles? Dumbledore. Olha só que senha difícil. E outra Elwyn. Tá vendo? Ninguém Não, ia olha acertar. Não é não, olha só, se eu conheço a Patrícia, sei que ela gosta lá do Harry Potter, é uma das possibilidades de você ir chutar lá a senha. arriscar, né? Exatamente, tá vendo? Se eu conheço um pouco, se eu conheço na rede social, vejo lá o perfil daquela pessoa, vejo que ela gosta, por exemplo, de corridas de automóvel, ou de mountain bike, ou de surf, ou de um esporte qualquer, eu vou usar palavras que provavelmente estejam naquele repertório que aquela pessoa tem naquele esporte, naquela situação. Então, essa é uma questão interessante nesse uso, né, das senhas. Pois é. Esse mesmo ouvinte está dizendo o seguinte: se senha é tão importante, Gilberto, por que a de banco, que é a mais importante de todas, só tem 6 números? Então, essa é uma questão interessante. Mas, assim, o banco, ele usa uma segurança em várias camadas, né? Então, ele tem, por exemplo, quando você instalou o aplicativo no seu smartphone, você provavelmente teve que fazer alguma autenticação numa caixa automático ou em algum local, ou por um e-mail, para que aquele aplicativo funcione naquele celular. Então, ou seja, se mesmo que vaze a senha, né, supostamente vaze a sua senha, o atacante não conseguiria instalar um aplicativo no celular dele para fazer a alteração. Então, a gente chama de uma autenticação híbrida, que é algo que eu sei, que é a senha, com algo que eu tenho, que é o celular. Então, ou seja, não adianta ele saber só a senha. Então, por isso que o banco ele usa uma autenticação chamada de híbrida, né? Em alguns casos, né, o aplicativo do banco, você tem a senha do banco, para abrir o aplicativo você tem que digitar a senha que está no celular, para depois você ter acesso às transações bancárias. Então você teria 2 senhas para acessar o aplicativo e ainda tem que ser o aplicativo instalado e habilitado naquele celular. Então, ou seja, é uma autenticação tripla, vamos chamar assim. Por isso que os bancos optaram por senha talvez um pouco menor do que o desejado, né, para isso. Mas é uma autenticação híbrida nesse caso. Uhum. O Marcos aqui está me dizendo o seguinte: e quando a gente, na senha, substitui nomes por vogais e números, alternando aí, fica bom? Fica não. Hoje em dia já é manjado difícil. Já isso também. Trocar o A pelo 4, né? Então, ou pelo arroba. Isso também, os softwares que fazem força bruta, que faz tentativa e erro, já tem perfis ou scripts prontos para isso, para testar senhas em que ele substitui as vogais, né, ou as consoantes, por números ou por símbolos que parecem aquela letra, né? E aí não é uma solução hoje, já foi no passado, hoje em dia não é mais uma solução muito segura. Uhum. Tem mais uma outra perguntinha que é legal, do Gerson. Bloco de notas, se eu tiver uma senha, acho que você anotar a senha lá no bloco de notas, não é isso? Uhum. Também não é seguro? Não é, porque o bloco de notas, qualquer pessoa que abra o bloco de notas, ou aquele arquivo do bloco de notas, vai ter acesso às suas senhas lá para isso. Armazenamento de senhas, a solução é cofre de senhas, né? É assim, usar um aplicativo que foi feito especificamente para armazenamento de senhas. Muitas pessoas colocam lá numa planilha eletrônica com senha, né? A mesma planilha eletrônica que tem aquela senha é uma solução
relativamente fácil de quebrar a senha, né, por tentativa e erro também. Então, mesmo armazenar as senhas numa planilha eletrônica com senha, também não é uma solução muito segura, porque armazenamento não é da planilha não é criptografado. Então, o ideal é que você utilize um aplicativo como o cofre de senhas que vai armazenar suas senhas de forma criptografada num banco de dados. Olha a Silvia tá bem legal aqui. Gilberto, eu uso senhas de pets que eu tive na minha infância, e aí como naquela época não tinha internet, ninguém vai descobrir, tá? O nome dos meus bisavós ou placas dos meus carros antigos, e olha a última dica dela aqui, ó. A senha que ela tá sugerindo, sou um vírus, te peguei. Tá vendo? Então, assim, se essas informações que ela está usando como senha não existem publicamente colocadas em nada da internet, né? Ok, é uma solução, né? Diria que assim, menos arriscada, né? Para isso. Agora, se ela colocou em algum local alguma referência de alguma pet, o nome desse pet mais antigo, ou uma foto, né, de um carro antigo que ela teve, né, como recordação lá na rede social, aí eu já não sei se seria tão seguro assim. Uhum, mas tem o Edson aqui dizendo que ele tem 20 senhas, tá tudo na cabeça. Ah, muito bem. Assim, se ele consegue guardar as 20 senhas na cabeça, ótimo, né? Eu não consigo, sinceramente, eu não tenho essa capacidade, não, né? E eu tenho que usar um cofre de senhas para as minhas senhas todas lá e a autenticação dos fatores também, mas é legal. Bom, parabéns. O Léo, ele usa placas de carros, porque Gilberto, vamos lá tem letra e número. Tem, mas é fácil se eu sou um atacante que quero alguma situação invadir ou roubar seu perfil, né? Se eu tenho essa ideia, eu posso ver uma foto da placa do seu carro, ou posso encontrar você na rua ver a placa do seu carro e aquilo, vou chutar aquilo como uma senha, entendeu? Então, ou seja, assim, é uma situação que a pessoa tem que ter algum tipo de informação extra, né? Para isso, mas eu não confiaria exatamente. Tem que ser seu amigo, segurança, né? Ele não vai te invadir, né? Exatamente, né? Assim, os atacantes em geral, eles não têm não querem, eles querem facilidade, né? Eles não querem dificuldade. Então, a não ser que ele seja um alvo exatamente escolhido pelo atacante, né? Que ele fez algum tipo de campana, olhar qual é o carro que ele tem, ou ele publicou alguma foto que inadvertidamente apareceu, né, a placa do carro dele. Por isso que a gente já comentou aqui, né, de que fotos publicadas na internet não deve aparecer o número da casa, né, o filho com o uniforme da escola para falar onde é que ele estuda, nem a placa do carro, nem a marca e modelo do carro para isso. Seu José está me dizendo que usa a senha, mas não é do smartphone, não, é do Wi-Fi, tá? É o sobrenome de um pet que ele tinha. Se os vizinhos onde ele mora não sabiam do nome do pet, né? Aí fica tranquilo, né? Não tem problema. O problema é se os vizinhos de onde ele mora já conheciam o pet que ele tinha antes e sabiam o sobrenome. Aí já fica um pouco mais vulnerável. E o Marcos dizendo, guardo tudo num papel, só que eu escrevo de trás para frente. Eu não diria que não é muito seguro também não, assim, porque o atacante ele vai testar de várias opções, inclusive de trás para frente também, né? Tem mais aí, Patrícia? O Gerson, a gente falou sobre o bloco de notas, se anotar no bloco de notas, ele disse que ele quer saber se ele tem tudo anotado no bloco de notas, mas ele coloca uma senha no bloco de notas, se ele também está seguro. Veja, o bloco de notas, para você abrir com um aplicativo de bloco de notas, você precisa da senha, é verdade. Só que se eu pegar um aplicativo de edição Excel, ou um aplicativo que abre o arquivo de qualquer maneira, eu vou conseguir ver a senha que está dentro, porque apesar de a abertura do bloco de notas exigir a senha, a informação está gravada no bloco de notas sem estar criptografada. Então, se eu abro o bloco de notas num outro aplicativo que não seja o bloco de notas, eu vou ver as senhas que estão armazenadas lá. O problema é o armazenamento. O armazenamento não é criptografado, ele chama em texto claro. Então, eu conseguiria abrir, sim, o documento e ver o que está dentro dele. Isso aí. Gilberto, tem tanta dica aqui. O Gledson criou uma numerologia, tá? Tem alfabeto, tem número, tem até dialeto para as senhas dele. Esse, então, é infalível. É legal, assim, aí já começa a ficar mais complicado se ele tem uma regra, se ele faz
uma situação que usa letras e números que não tem nenhum tipo de dicionário, não é relativa a nenhum tipo de nome ou relação a algum tipo de informação que tenha próxima dele, já começa a ficar uma senha bem mais complicada de ser descoberta, né, para isso. Né? E a Silvia está dizendo o seguinte, que ela seguiu uma de suas dicas e nos contatos ela não salva a indicação, tipo, Fernanda, filha, Gilberto, esposo, entendeu? Ela não coloca essa indicação. Entendi. É legal. Protegendo os contatos, né? Exatamente. Se vazar aqueles contatos, quem tiver acesso àquilo não vai saber exatamente qual é o grau de relação que aquele contato tem com ela. É bem interessante. E o Marcos, revoltadíssimo aqui, dizendo, pronto, vou apagar tudo, vou morar no mato, vou jogar tudo fora. E assim eu não vou correr risco de ser invadido. Marcos, é uma opção, né? Mas assim, hoje em dia é mais difícil de seguir essa opção aí, então a gente tem que se proteger do jeito que a gente consegue nessa vida digital que a gente vive hoje. Bom, essas são algumas das nossas dicas e a gente agradece muito todo mundo que está mandando. Pode mandando que eu vou registrando aqui ao longo do programa. Fecho a semana contigo com os destaques que viralizaram. Viralizou. Legal, Fernanda. Vamos falar primeiro uma boa notícia, né? O iPhone, na versão do iOS 17.3, né, que foi liberado essa semana, né, vai ganhar um recurso de segurança chamado proteção do dispositivo roubado, né? Ou chamado em português seria o modo ladrão, né? Quando ele está ativado, né? Mesmo que o ladrão tenha o código para desbloquear o aparelho, ele fica sem acesso a senhas salvas ou a configurações sensíveis. É mais um nível legal que você pode ativar isso no iOS 17.3, né, quem já fez a atualização, para fazer essa proteção adicional, né, nesse caso. Né? Esse modo só é desbloqueado com autenticação biométrica, né? Então, ou seja, é mais um nível de segurança para quem usa a Apple. Bem legal, uma boa notícia aí para quem usa a Apple nessa questão. Outra notícia muito legal também é que o Wi-Fi 7, né, a nova versão do Wi-Fi está chegando e provavelmente vai chegar no primeiro trimestre de 2024. Né? Entre as novidades dessa nova versão do Wi-Fi, né, o Wi-Fi chamado Wi-Fi 7, é taxas de transmissão de até 40 gigabits por segundo. Então, muito maior do que o que a gente tem hoje. E aí os aparelhos, chegando à norma, né, sendo publicada no primeiro trimestre de 2024, certamente aparelhos compatíveis com a norma começam a chegar também às prateleiras também no primeiro semestre do ano que vem. Então, esse ano que vem promete aí um Wi-Fi muito mais rápido do que a gente tem hoje, né, disponível no nosso dia a dia para isso. E uma última notícia também bastante interessante é que o Instagram vai facilitar a identificação de perfis falsos. Né? O Instagram vai receber em breve ferramentas, né, de moderação para facilitar que a identificação de comentários e perfis falsos a partir de um sistema automático com inteligência artificial. Esse recurso deve chegar a todos os usuários nas próximas semanas e se aplicam a postagens, publicações, seguidores e várias outras situações, inclusive stories também. Então, muito bacana. O Instagram também é preocupado, né, com a questão de perfis falsos e notícias falsas e postagens falsas nas redes sociais. Muito legal, a gente está precisando disso mesmo. É isso, Gilberto. Te agradeço aqui. Eu vou me despedindo com as dicas do Jorge. Minhas senhas são placas de carro dos outros, tá? Dos parentes, né? Dele não. E o legal, Orlando dizendo, vou seguir os conselhos da minha mãe Rosa, 72 anos. Tá tudo numa cadernetinha no fundo da gaveta, ninguém acha. Tá bom. Tá bom, obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, muito legal aí a participação dos nossos ouvintes, um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Muito obrigada, Gilberto, até lá, viu? Até lá.